Irmãos, retomando então nossa leitura expositiva do livro de Atos, hoje capítulo 23, do versículo 1 ao 10, tá bom? Vamos retomar rapidamente, né, a leitura da semana passada. Semana passada a gente viu o capítulo 22, e no capítulo 22 a gente viu a defesa de Paulo ali no templo, né? Diante da multidão. Você lembra que eles prenderam Paulo e chegaram inclusive a espancar e queriam inclusive matar Paulo com falsas acusações, e o comandante romano ali, o comandante que ficava de vigia ali, em um anexo a uma fortaleza ali, posso até mostrar novamente no templo, ele desce ali e ele para, né, tira Paulo do meio da multidão, e enquanto ele vai levando Paulo pela escadaria ali, Paulo pede para se comunicar com a multidão, e ele vai então e faz a sua defesa essa que a gente leu e comentou, né, a semana passada. Toda essa questão aqui, né? Ele conta aqui, ó, você lembra, ele conta o testemunho dele também, como Jesus, o Cristo ressurreto, encontrou Paulo no caminho para Damasco. Então ele vai contar toda essa questão ali para aquele pessoal. Ele prega, na verdade, né? Uma defesa que acaba sendo, como eu tenho falado, um testemunho de Paulo, né? Sempre, ele vai sempre testemunhar e pregar ali o evangelho. E mesmo depois de tudo, você vê que a reação da multidão foi gritar alto, fora com ele, ainda queriam matar Paulo, dizendo até que ele não merecia viver, né? Não merecia viver porque ele estava justamente pregando o evangelho, né? Olha a fúria daquele pessoal, as palavras de Paulo ali, né? Quando o capitão romano, ali, o comandante romano, pede para interrogá-lo um açoite, você lembra que ele usa do direito dele de cidadania romana para não ser açoitado, e ele tinha por direito ali de nascença a cidadania romana, né? O comandante teve que pagar caro para ter a dele. Então, Paulo era, de certa forma, também nesse sentido privilegiado, e Deus usa, como a gente falou também, toda essa formação de Paulo é, cultural, né? Das línguas que ele falava, o estudo que ele teve aos pés de um grande estudioso ali de uma escola rabínica, que é Gamaliel, como ele mesmo cita, né? Então respeitado inclusive pelo Sinédrio ali. Toda essa formação de Paulo é usada por Deus, né, em toda a missão de Paulo para Deus, todo o tempo que ele está ali testemunhando a respeito de Cristo, né, levando o evangelho às nações, ali onde ele está andando, né? E aí pararam então de açoitar, e olha só o que diz aqui para a gente começar a leitura de hoje, o final do versículo 30, né, do capítulo 22. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos, lembra que o comandante estava ouvindo, mas não estava entendendo, porque o comandante não falava hebraico e Paulo estava se comunicando em hebraico com os judeus ali do templo. E ele não entende, por isso que ele pede para tirar Paulo, para que Paulo não fosse ali massacrado em meio à multidão furiosa, mas ele ainda não entende o que está acontecendo. Ele não sabe exatamente ainda quem Paulo é, ele não entende por que está sendo acusado, qual é a defesa de Paulo, né? Então ele quer se certificar do que está acontecendo. Porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Então, o comandante romano faz uma convocação do sinédrio, né? Como eu tenho falado, do Supremo Tribunal Federal. É um Supremo local, né? É só para a gente entender que é um órgão, o maior órgão de justiça ali de Jerusalém, do povo judeu, era o sinédrio, tá? E eles que julgavam essas causas. Então, o comandante romano fala, peraí, vamos levar Paulo diante do sinédrio e vamos ver o que está acontecendo ali. E mandando trazer Paulo, apresentou diante deles. Diante de quem? Dos sacerdotes
e então do restante desse sinédrio, composto ali por 70 anciãos, entre saduceus, fariseus, a maioria saduceus aristocratas, sacerdotes, escribas, gente importante da lei, que compunham, né, eram os anciãos que compunham então esse Supremo Tribunal Federal de Jerusalém. Então Paulo está sendo levado para esse pessoal e ele continua então agora falando a partir do capítulo 23, que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, de novo, aqui a ideia central dessa passagem. Paulo, ele é retratado por Lucas, né, que está escrevendo Atos, como um judeu fiel, que arrisca a vida pela esperança de Israel. A esperança de Israel qual era? A esperança de Israel girava em torno do cumprimento das promessas de Deus, que giravam em torno do Messias. Então, justamente, Paulo está arriscando sua vida, né, pela esperança de Israel. Quem é a esperança de Israel? É o Cristo ressurreto, que é justamente a salvação ofertada por Deus a essa comunidade judaica da qual ele faz parte. Mas os judeus não entendem essa mensagem, tá bom? Receoso de colocar Paulo, cidadão romano, em cadeias, o comandante romano liberta Paulo, mas o leva para a assembleia do Sinédrio a fim de ouvir as acusações contra Paulo. Paulo se coloca diante deles e se defende, né, sem medo. Destemidamente ele vai se defender. Só que cada vez que ele se defende, ele se compromete mais ainda com aquilo que ele crê, porque ele se defende sem negar a sua consciência. Ele se defende sem negar a sua fé. Ele se defende sem negar o Cristo ressurreto e a forma como ele interpreta agora a lei de Moisés, como ele interpreta o Antigo Testamento à luz de quem Cristo é, de quem Jesus é. Então, apesar de ser uma defesa e ser falso testemunho do que eles estavam falando, ainda assim eles não gostam do que Paulo está falando, tá bom? Então a defesa acaba ainda gerando problemas para Paulo. Versículo 1, então, do capítulo 23. Paulo, olhando no olho, né, dos anciãos, olho no olho, fixando os olhos no sinédrio, ele disse: meus irmãos, aqui ele primeiro aqui, ele se considera parte do povo, mas ele estava diante das autoridades. O pessoal aqui provavelmente não gostou muito. Eles queriam, né, que eles chamassem autoridades do povo, como eles tinham esse costume. Paulo não fez essa, né, essa maciota com palavras, né? Não fez isso, ele foi direto, meus irmãos, nós somos iguais aqui diante de Deus. E o pessoal lá não gostou, provavelmente não gostaram. Quem estava ouvindo isso eram os sacerdotes, né? Os anciãos, se sentiam autoridades e eram maiores do que o povo, precisavam ser respeitados, né, de outra forma, e não só considerado num nível de irmandade. Mas Paulo vai e se coloca: meus irmãos, tenho vivido até hoje, até o dia de hoje, com a consciência limpa diante de Deus. Então a gente vai ver aqui, eu vou ler novamente esse destaque. Primeiro, provavelmente eles não gostaram de Paulo ter se dirigido a eles sem nenhum tipo de bajulação. Direto, somos iguais, meus irmãos. E ainda dizer que a consciência dele diante da lei de Deus estava limpa. Isso quer dizer que ele fazia tudo o que tinha que ser feito diante da lei de Deus. Eles não gostaram, porque eles estavam acusando Paulo de justamente ir contra a lei de Moisés. E ele aqui diz que a consciência dele diante de Deus, e para o judeu, na época, diante de Deus, quer dizer diante da lei de Moisés, e a consciência dele estava limpa diante do Antigo Testamento, da Torá, diante das leis, né, de Deus. Isso choca, isso mais uma vez ali o Sinédrio. E olha lá, vamos continuar lendo. Mas Ananias, o sumo sacerdote, então, dessa época aí, esse homem chamado Ananias, mandou aos que estavam perto de Paulo, olha só o que o sumo sacerdote falou, gente, que absurdo, né? Ananias ouve o que Paulo está falando e não gosta.
E a reação do sumo sacerdote, que deveria representar a justiça, é uma reação totalmente absurda, vingativa, desproporcional, né? Destemperada. Ele vai fazer o quê? O sumo sacerdote fala o seguinte para quem estava perto de Paulo: bate na boca de Paulo aí. O sumo sacerdote mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Dá um tapa na boca desse homem aí, porque eu não estou gostando do que ele está falando. Tá? Então, quer dizer, um absurdo aqui o jeito, né, que a justiça era buscada pelo Supremo Tribunal daqueles que se diziam povo de Deus e eram, mas estavam com certeza distantes de Deus no coração ali. Paulo só consegue dizer uma frase, né, ao Sinédrio, antes do sumo sacerdote ordenar que outros batam na boca dele, né? Olha um pouquinho sobre esse sacerdote, esse Ananias. Essa é uma fonte, não está na Bíblia, é uma fonte de um historiador dos hebreus. Ele escreve a história do povo dos hebreus, chamado Joséfo. Ele justamente conta coisas relacionadas tanto à época de Jesus como dos apóstolos. É muito interessante algumas informações que a gente tem fora da Bíblia, mas que são informações históricas de uma perspectiva de um historiador da época ali. Joséfo fala o seguinte, ó, de acordo com Joséfo, o sacerdote ajuntava muito dinheiro. Olha só, esse sacerdote Ananias aí, obtinha o favor de outros por meio de suborno. O cara era corrupto. E ordenava que seus servos tomassem dos sacerdotes de escalão inferior. Então, tinha os sumos sacerdotes, tinha os sacerdotes de escalão menor, né? Que não eram ricos, eram aqueles que prestavam o serviço do templo, dos sacrifícios, de todo o aparato do templo ali, eram esses sacerdotes. Né? E eles falavam para tomar dos sacerdotes os dízimos que eram dos sacerdotes. Então ele arrancava os dízimos desses sacerdotes menores, de escalão inferior, pegava o dízimo deles e deixava os caras sem o sustento deles, levando alguns mais idosos que viviam desses dízimos a morrer de fome. Olha, gente, olha a injustiça, o coração, a corrupção deste sumo sacerdote que está querendo julgar Paulo. Você já viu isso hoje em dia? Os juízes, né, corruptos querendo julgar a justiça dos outros, é triste, não é? Não sei se a gente está vivendo isso no Brasil, mas a gente vê por aí, né, coisas desse tipo. As pessoas que representam a justiça, mas são injustas e absurdamente corruptas, absurdamente, né, corrompidas, estão lá se pagando de justos e querendo julgar a injustiça da nação ou de um povo. É isso que está acontecendo. O cara era corrupto, acertava suborno, ladrão, roubava os sacerdotes, deixava os sacerdotes passarem fome. E ele estava aí, bate na boca de Paulo porque ele está falando coisas que eu não gosto. Então, olha aqui que tipo de sacerdote que está ali. Ao que parece, Paulo ofende o sumo sacerdote ao se dirigir aos membros da Assembleia como irmãos, não se sujeitando a eles como seus superiores, né? Ele também afirma que tem, como eu disse, boa consciência diante de Deus. Paulo fala isso, deixando implícito, né, que Deus, e não a Assembleia, é o juiz supremo. Pronto, ele já não gosta. É como que assim, quem me julga, quem julga a minha consciência, em última instância, é Deus. E diante dele eu estou em paz. Então, se vocês estão querendo me julgar aí, vocês têm que se ver, porque eu estou fazendo a justiça de Deus. Então, boa consciência implica obediência a Deus em todas as coisas. Nesse contexto aqui, tem relação com sua resposta, né, a resposta de Paulo ao seu chamado divino. Ele está obedecendo ao chamado de Deus, então ele está com a consciência limpa. Ele não importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então ele não vai retroceder na fé, ele não vai retroceder naquilo que realmente ele acredita que Jesus ressuscitou. E ele é o Messias, ressurreto, que vai voltar e que estabeleceu as promessas de Abraão e de todo o Antigo Testamento nele, e através dele está fazendo um povo para Deus.
um povo de uma nova aliança. Paulo não vai deixar de falar isso, e isso é confrontador para os judeus da época que não queriam entender a Deus, que estavam rejeitando o Messias. O sumo sacerdote considera essa declaração solene, caso seja verdadeira, desmonta as acusações contra Paulo. Então, caso Paulo esteja falando verdade, que a consciência dele está limpa, né? Que ele está tranquilo ali, que ele é judeu, né? Caso essas coisas sejam realmente assim, eles estão desmontando as acusações. E eles não gostam disso, eles querem acusar, querem fazer o mal e parar Paulo, porque Paulo estava importunando com a pregação judeus de tudo quanto é lugar. Lembra que começou a acusação com judeus lá da Ásia. A Ásia, gente, a gente viu lá das igrejas da Ásia, onde Paulo foi pregar a muitos quilômetros de distância ali de Jerusalém. Então, onde passava, tinha judeu que se incomodava com a pregação de Paulo, porque mostrava que Jesus era o Messias prometido de Deus ao povo judeu. E é óbvio a todas as nações. Então, Paulo lhe disse, olha o que Paulo fala para o sumo sacerdote. Aqui me parece que ele não sei, os comentaristas, a gente vai ver, eles não sabem se Paulo usa de uma certa ironia ou se ele realmente não sabia quem Ananias era, tá? Mas olha só, e ele fala assim para Ananias, Deus vai ferir você, parede branqueada. Paulo é duro com Ananias, que é o sumo sacerdote. Deus vai te ferir, parede branqueada. A gente já vai ver o que é parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Paulo confronta aquele que está julgando. Fala, peraí, você é um hipócrita, porque essa metáfora, essa analogia de parede branqueada justamente quer dizer a hipocrisia. Você é um hipócrita. Você é o juiz, está querendo me julgar de acordo com a lei de Deus e você quebra a lei me agredindo. Como você agora quer se segurar no seu status de justo juiz? Não dá certo. Você é um hipócrita. Então, Paulo joga isso na cara do sumo sacerdote de uma forma muito direta, mais uma ofensa. Paulo não quis ofender. Mas ele foi verdadeiro aqui. Você está usando de hipocrisia, me mandando agredir, me agredindo. Você está me julgando segundo a lei de Deus e você está quebrando a lei de Deus, me agredindo. Os que estavam ali perguntaram a Paulo, Paulo, você não sabe que você está insultando o sacerdote de Deus? E lá, coisa de sacerdote de Deus é fazer isso? Né? Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Aqui há uma situação difícil aqui de entender. Alguns acham que realmente Paulo não sabia, ou que ele usa isso de uma forma assim, é irreconhecível a atitude dele como sacerdote. O que ele está fazendo não tem nada a ver com a postura de sacerdote, ao ponto de eu não conseguir reconhecer nele a figura de um sumo sacerdote. Então nós não sabemos se é ironizando dessa forma, se ele realmente não sabia que Ananias era o sumo sacerdote, e ele fala, porque se eu identificasse você como sacerdote, seja agora conhecendo, ou seja identificando no sentido de postura, né? Ele cita algo aqui, não tem que falar mal realmente de autoridade do povo. Então ele meio que se desculpa ao mesmo tempo não, porque o sacerdote não se comporta como sacerdote. O sumo sacerdote não se comportou de uma forma que, independente de quem estivesse ali, saberia, esse aí é o sumo sacerdote, pela postura, pelo comportamento, né? Porque ele é o líder e ele está conduzindo o sinédrio com justiça. Então, isso não tinha como reconhecer, né, que toda a injustiça dele, ele poderia ser o sumo sacerdote. Então, Paulo faz um jogo de palavras aí, difícil para alguns entender e interpretar. Paulo se exaspera com a ação violenta
que revela, né, parcialidade e preconceito do juiz. Todo mundo sabe que juiz tem que ser imparcial, né, e não pode ser preconceituoso para julgar justamente as causas. Esse sumo sacerdote já revela que ele já vai julgar algo com parcialidade, com preconceito, né? Audaz e diferente de seu senhor, que permanece calado, diferente de Jesus, né, ao ser julgado ele permanece calado quando golpeado, Paulo aqui reage impetuosamente chamando o sacerdote de parede branqueada. A metáfora aqui, já vou explicar, traz à mente Ezequiel, um profeta, que usa algo semelhante. Quando ele fala da hipocrisia, né, de um povo, nós vamos ver aqui, eu vou ler para você. Ezequiel 13 diz assim, de 8 a 15. Olha só o que o profeta está falando. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Aqui, então, a profecia de Ezequiel, de Deus, era contra falsos profetas. Lá, Paulo está sendo contra um sumo sacerdote que não representa bem o ofício sacerdotal, tá bom? Mas a figura de linguagem é semelhante. Olha lá. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, olha só, quando se constrói uma parede, né, fala para um pedreiro fazer uma parede sem cimento, né, sem estrutura que pode fixar aquela parede. Então, e quando se constrói uma parede sem cimento, sem argamassa, os profetas, esses falsos profetas, cobrem a parede com cal. Qual que é aqui a figura de linguagem? A parede branqueada, eles branqueavam a parede com cal, que é a cal, a nossa cal antiga, que pintava os muros aí antigo, né? Da cal branca. O que eles faziam? Qual que é a figura? É a mesma coisa que você fazer um muro sem cimento, né? Equilibrar lá nos blocos, e no final pintar o muro com cal e falar, tá prontinho, bonitinho. O que está acontecendo? Existe uma aparência de pronto, mas que no fundo está sem fundamento. Não é verdade aquilo. Essa é uma figura para dizer que alguém é hipócrita, né? É o cara de pau, né? O hipócrita. Então, Jesus chamou pessoas também, né? Hipócritas, parede branqueada, sepulcro caiado, é a mesma linguagem. O que é o sepulcro? Sepulcro é algo que você enterra ali pessoas, tem podridão por dentro. Caiado é quando você passa o cal por fora, fica bonitinho. Olha lá que bonitinho aquele sepulcro. Pois é, ele é sepulcro caiado. Por fora pintadinho, por dentro é uma podridão. Paulo não chega ao extremo de dizer que eles são sepulcro, que o sumo sacerdote é um sepulcro caiado, mas faz a mesma figura de linguagem de Ezequiel, chamando ele de parede pintada de cal. Você tem argamassa, sem argamassa, tua vida está sem argamassa, sem estrutura, sem verdade interna por dentro, pintadinho por fora, aí, com todo o ritual de religioso que você tem. Então, Paulo vai e afronta, né? E confronta, então, o sumo sacerdote com essa linguagem, tá bom? Deixa eu só ver aqui para não ler de novo. Olha lá, agitados, aqueles que estão por perto, repreende Paulo, né? Paulo, você não sabe que ele é o sumo sacerdote, né? Por ter insultado. O apóstolo se retrata parcialmente ao dizer que não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Esse reconhecimento é mais uma acusação. Aqui, alguns intérpretes desse texto, comentaristas, eles entendem dessa forma, que isso aí é mais uma acusação que uma confissão de ignorância. Deixa implícito que nenhum sumo sacerdote legítimo se comportaria como Ananias.
Então eu não reconheço Ananias. Eu não reconheço o sumo sacerdote, que ele é o sumo sacerdote. Como assim? Não faz sentido esse cara aí ser o sumo sacerdote, porque a postura de um sumo sacerdote não é essa. Então, alguns entendem que há sim ali também uma acusação, um confronto de Paulo ao comportamento, né, do sumo sacerdote. Como Paulo poderia saber que ele era o sumo sacerdote? O comportamento de Ananias o torna irreconhecível. Em seguida, Paulo mostra sua piedade judaica ao citar as escrituras, né, que ordenam que ninguém amaldiçoe ou fale mal de um governante do povo. Normalmente, ele respeitaria o sumo sacerdote, mas esse sumo sacerdote está abaixo do desprezível. Essa é a mensagem ali, debaixo daquelas desculpas de Paulo e da situação que está acontecendo. Paulo está mostrando que a atitude dele é desprezível. Não faz sentido Ananias ser o sumo sacerdote, porque um sumo sacerdote não se comporta da forma como ele está se comportando. E isso, imagina que isso vai causar mais ainda raiva no sumo sacerdote contra Paulo, em vez de promover justiça, gente. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio, olha só, preste atenção agora aqui. Paulo sabia que esse sinédrio, esse supremo, composto ali de 70 pessoas, mais o sumo sacerdote, ele era composto de... Deixa eu tentar traduzir para quem nunca ouviu e não sabe exatamente isso nos dias de hoje, para você entender. Hoje nós temos as pessoas que são chamadas evangélicos, correto? Protestantes evangélicos. Mas os evangélicos não pensam igual. Tem muita diferença teológica entre evangélicos. Tem um grupo de protestantes evangélicos que não acreditam mais nos dons do Espírito Santo, são chamados cessacionistas. Tem outro grupo de evangélicos que acredita que o Espírito Santo ainda trabalha com os seus dons. Então, eu só estou citando uma coisa. Tem alguns que acreditam, né, na escatologia, na volta de Jesus, de uma forma, outros acreditam de outra forma. Tem alguns que entendem texto bíblico de uma forma, então, mas todos são considerados evangélicos. Isso cria o que nós chamamos de denominações, né? E profissão de fé denominacional. Então as pessoas se juntam àquela denominação porque elas acreditam daquela forma. No final de contas, todos são evangélicos, cristãos, porque Jesus é o Senhor de todos, mas há divergências em questões secundárias e às vezes nem tão secundárias assim. O que acontecia no judaísmo da época de Paulo era semelhante. O judaísmo não era uníssono, ele não era, todo mundo pensava igual. Você também tinha, gente, não era essa a palavra, denominações, mas facções judaicas, seitas judaicas, grupos que tinham teologia diferente do outro. Um tinha uma teologia a respeito, né, da vida após a morte diferente do outro povo, do outra seita judaica, e todos eram judeus, todos frequentavam o mesmo templo. Aqui no Sinédrio, você tem esses grupos sendo representados. Um chamava saduceus. Então era um grupo, normalmente eles eram mais elitizados, mais ricos, de uma classe aristocrática, normalmente sacerdotes, né? E outro grupo eram o chamado fariseus. Esses dois grupos têm eles são judeus, todos, né, israelitas, mas eles pensam e interpretam a Bíblia de forma diferente. E eles creem em coisas diferentes. Paulo sabe disso. Paulo olha para o Sinédrio, ele vai se aproveitar dessa situação agora. Gente, ele usa de uma sabedoria humana que a gente vai ver o que Paulo faz. Ele põe fogo no Sinédrio ali para tirar a atenção dele. Tá? Ele vai usar disso que ele sabia e ele vai mexer com as estruturas da crença dos saduceus e dos fariseus para que eles briguem entre eles e tirem a atenção de Paulo. Tá? Dá para entender o que está acontecendo? Preste atenção. Como Paulo sabia que uma parte do Supremo, lá do Sinédrio,
se compunha de saduceus e outra parte de fariseus, ele exclama, ele grita lá no meio do pessoal: irmãos, eu sou fariseu. Pronto, ele já toma partido ali. E Paulo era fariseu. A formação de Paulo era de ser fariseu. Nós vamos ver isso em Filipenses. Óbvio que quando ele escreve aos Filipenses, já preso, ele fala, eu era fariseu. Né? Quando ele fala Filipenses 3, olha lá, 3:5 diz assim, ó. Olha lá o que Paulo fala. Fui circuncidado no 8º dia. Como todo judeu, Paulo foi circuncidado. Ele fala, eu sou da linhagem de Israel. Quer dizer, eu sou israelita. E a minha tribo, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, quer dizer, quanto à formação minha, rabínica, acadêmica, judaica, da religião e da forma de interpretação da lei, eu era fariseu. Por que ele era? Porque ele não mais segue a escola farisaica. Ele tem uma nova revelação de quem é Jesus, mas ali ele precisa se defender e mostrar que ele faz parte de uma linha de estrutura tradicional da cultura que era, ele foi ensinado pelos fariseus, ele era um fariseu. Zeloso da lei, ó, quanto ao zelo, perseguidor e tal, como a gente falou o que era zelo a semana passada. Quem quer saber o que é zelo na Bíblia, quando Paulo usa a palavra zelo, tanto aqui como lá em Atos, assista a semana passada a nossa aula, tá bom? Você vai entender melhor lá. Então olha aqui Paulo falou, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado, olha o que ele fala aqui, eu estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Quando ele fala isso, meu irmão, ele já traz uma bomba teológica entre os fariseus e os judeus. A gente vai ler isso aqui, mas eu vou adiantar lá, dando spoiler, né? Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam no meio que no mundo espiritual. Os saduceus não acreditavam. Os saduceus são aqueles que a gente chama hoje, né, dos evangélicos. Me perdoem os que são assim, que ouvem, né, o texto, mas é só para o pessoal nosso entender. É como se fosse o protestante hoje cessacionista, que não crê nos dons, não crê na manifestação do Espírito Santo, no mover de Deus nesse sentido, né, nas línguas, não crê nessa forma de atuação do Espírito. Os saduceus são mais ou menos isso. Eles não criam na ressurreição, não criam em anjos, não acreditavam nos espíritos, que tinha espíritos, nada disso. Eles eram mais, né, na terra ali, pé no chão, como alguns acham, né? Mas os fariseus criam tudo isso. Os fariseus criam na ressurreição, os fariseus criam nos anjos, eles criam em espíritos. E Paulo já fala, ó, o negócio é o seguinte, eu sou fariseu. E vocês estão me acusando aí porque eu tenho esperança e porque eu acredito na ressurreição dos mortos, né? Então, gente, perceba o que Paulo está fazendo, né? Deixa eu só repetir rapidamente algumas informações. O conselho era repleto de saduceus nas posições mais elevadas e tinha uma minoria de fariseus, leigos eruditos, dedicados à interpretação e aplicação da lei, tá? Paulo toma partido dos fariseus ao afirmar que está sendo julgado em razão de sua crença na ressurreição. Ele não diz que foi fariseu aqui. Filipenses aqui ele fala, eu sou fariseu. Né? Mas ele fala que é fariseu e descendente, filho de fariseu. Para Paulo, ser fariseu denota rigorosa devoção à lei de Deus, zeloso, como ele fala depois em Filipenses. Eu era fariseu, zeloso. Pelo zelo, eu persegui a igreja. Né? Ele não rejeita esses antecedentes que o treinaram para ser intérprete, proficiente, né, das Escrituras. Paulo é um judeu zeloso que agora crê em Cristo. Ele é um fariseu que agora crê em Cristo. Tá? Essa é a grande questão. Então, ele está agora se defendendo aqui e ele vai usar dessa diferença teológica no Sinédrio para tirar a atenção dele. Dita essas palavras, começou
um baita bafafá, uma discussão ali entre os fariseus e os saduceus, e o sinédrio, meu irmão, se dividiu, pronto. Aqueles que estavam olhando e iam ter que julgar Paulo, agora estavam brigando entre eles, porque Paulo tinha falado em questões doutrinárias e teológicas e dividido o sinédrio. Tá? Olha que coisa. Por quê? Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem essas coisas. A declaração de Paulo desencadeia um embate, uma briga, uma discussão teológica entre saduceu e fariseu. Do ponto de vista de Lucas, o sumo sacerdote é um saduceu típico e seu comportamento mostra que ele é indigno de seu cargo. Embora os saduceus ocupem posições de poder, não representam o verdadeiro judaísmo. Se os judeus creem na possibilidade de ressurreição, a maioria dos judeus criam da forma como os fariseus. Você lembra que Marta, né, falando, eu sei que o Senhor, quando Lázaro morre para Jesus, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no dia final, no dia da ressurreição. Eles acreditavam não que Jesus ia ressuscitar Lázaro naquele momento, porque ela acreditava no momento da ressurreição final. Então, dizia uma parcela grande do judaísmo que acreditava na ressurreição. Já os saduceus, não. Mas os judeus, sim. Se os judeus, uma grande parte deles, creem na possibilidade de ressurreição, aceitaram o que aconteceu com Jesus, se eles creem, se eles aceitaram o que aconteceu com Jesus, eles vão reconhecer que sua fé se cumpre em Cristo. Entende? Se eles acreditam na ressurreição e eles acreditam que Cristo ressuscitou, a fé deles na ressurreição se cumpre agora em Cristo ressurreto. É isso aqui que eu quero dizer aqui com essa anotação. Então, ele está justamente jogando isso ali no sinédrio. Peraí, eu sou fariseu. Vocês estão me acusando porque eu creio na ressurreição. E aí, para mim, a ressurreição está no Cristo ressurreto. Ele só não falou isso aqui, mas estava implícito porque era isso que ele estava pregando. A partir desse momento, há, então, uma tremenda discussão entre esses grupos ali que estavam tentando julgar Paulo e eles começam a brigar entre eles. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. Meu irmão, eram questões caras para eles. Não era uma questão que eles iam conversar sem colocar os ânimos, né, à flor da pele. Porque cada um defendia a sua estrutura teológica afinco. Aquilo era a realidade da vida espiritual para eles ou não. Era a esperança, a expectativa de vida, né, após a morte ou não. Eram questões de fé, né, basilar, fundamental. Então, essa discussão, o coração da pessoa vem junto. Não vem só a racionalidade. Vem a estrutura da vida dela. Porque se aquilo que ela crê não for verdade, abala toda a estrutura e esperança dela. Então a discussão aqui, eles não conseguiram, né, se conter, foi debaixo de gritaria. Levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo. Aí os escribas, né, o pessoal dos fariseus, falaram o seguinte, não achamos nesse homem mal algum. Se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Então o pessoal que acredita em anjo, acredita em espírito, acredita em ressurreição, toma o lado de Paulo e fala o seguinte, peraí, o negócio é o seguinte, e se for verdade que Paulo ouviu aí um anjo? E se for verdade que um espírito apareceu para ele? Mas Jesus não falou que Paulo não falou que era um espírito, falou que era o Jesus ressurreto. Mas tudo bem, né? Se for verdade, nós não estamos vendo mal nenhum na vida de Paulo. Gente, Paulo usa ali, com essa sabedoria dele, joga o sinédrio entre eles e o próprio parcela do sinédrio agora defende Paulo. E ponto final, né? Os mestres da lei, fariseus, inocentam Paulo de todas as acusações. Ninguém pode acusá-lo de ser desleal à religião, de ensinar, né, em oposição à lei, aos costumes judaicos. E eles absolvem Paulo.
Esses fariseus fazem o mesmo. E se algum espírito ou anjo falou com ele? Essa tática não lhes dá vitória, pois os saduceus não acreditam que qualquer uma dessas hipóteses seja possível. Os saduceus não acreditam. Não, mas que espírito, que anjo, que ressurreição, isso não existe. O que vocês estão falando? Mas os fariseus, não, mas e se um espírito realmente apareceu para ele? Que mal tem? Que mal tem? Ele está tendo, né, uma experiência nesse âmbito espiritual. A gente acredita. Então se divide ali o julgamento em torno de uma discussão teológica. Como a discussão fica cada vez pior, né, cada vez a discussão era mais intensa, não chegava a lugar nenhum, quem que tem que interferir? O comandante romano. Que não estava entendendo menos ainda, né? O comandante, com medo que Paulo fosse despedaçado por eles, gente. Paulo no meio disso, né? Imagina aquela agarração, aquela briga, gritaria. Uma hora pega Paulo ali e espanca ele de novo, né? O comandante ficou com medo, falou, eles vão matar Paulo aí no meio. Mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Leva Paulo para a fortaleza Antônia, que fica ali no anexo do templo. Você lembra? Vou mostrar para você de novo. Com crédito aqui ao nosso amigo e irmão Guilherme Monteiro, ele que montou essa maquete virtual para a gente aqui, tá bom? Esse é o templo, a maquete do templo da época de Paulo. Tá? Aqui os pátios, lembra? Os pátios, aqui fica lá aqui dentro o Santo dos Santos, o Santo Lugar, o átrio, aqui os pátios, aí tem o pátio dos gentios, o pátio das mulheres. E aqui, ó, nessa torre, é justamente essa fortaleza que ele está falando, que vai levar Paulo para essa fortaleza, chamada Fortaleza Antônia. Tá bom? Então, fica aí a maquetezinha, ó. Então, essa fortaleza era um anexo do templo, ó. E o comandante, a guarda, os centuriões, eles ficavam aqui. Qualquer tumulto no templo, eles corriam ali embaixo e tentavam, né, tirar a confusão, que é o que está acontecendo agora. Tá bom? Então, o comandante temendo manda descer a guarda e que retirasse-o dali, levando para essa fortaleza que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? O conselho, dividido, irrompe em uma alteração cheia de argumentos coléricos, né, raivosos. Ainda que Paulo consiga se desviar dos ricochetes teológicos, muitos membros do conselho querem acabar com ele ali mesmo. O comandante romano precisa entrar na briga ali para impedir mais uma vez que Paulo seja gravemente ferido. O apóstolo não é um agitador qualquer ali, gente, um revolucionário, alguém que está contra o império, contra o templo, nada disso. O grupo dos saduceus é que se comporta como uma turba decidida a linchar Paulo, injustamente, né? A necessidade de intervenção armada por parte dos romanos revela duas coisas. Primeiro, não se pode esperar desse grupo coisa alguma semelhante à justiça. Triste, né? O Supremo Tribunal de Justiça judaico não se pode esperar justiça. E Paulo não pode confiar a eles seu destino. Segundo, Deus predestinou Paulo, olha que interessante, a dar testemunha em Roma. Paulo está destinado a ir para Roma. Como Paulo vai para Roma? Não importa como. Dando spoiler, ele vai como prisioneiro. Não importa se ele ia como homem livre, ele tinha que ir para Roma, dar testemunho em Roma. E Deus dá um jeito de levar Paulo, né, de graça ali nos navios como prisioneiro, né? E ele vai para Roma depois, a gente vai ver isso como prisioneiro. O resgate de Paulo, quando ele se encontra cercado e colocado nas mãos do sistema romano, o que resultará em sua viagem a Roma. Ele permitirá dar testemunho conforme o Senhor deseja. No entanto, os romanos não devem ser considerados salvadores de Paulo, tá bom? Ah, então os romanos, pô, o pessoal ali é joia, hein, o comandante. Não, gente, e nem modelo de justiça. Está acontecendo ali outra coisa. Deus, né, soberanamente, está usando o comandante romano para preservar a vida de Paulo, para ele cumprir a missão que ele tem de pregar o evangelho em Roma.
Então não é os romanos que são bonzinhos, não. É que Deus está no controle da situação e usa de diversas situações da cidadania de Paulo, da fala grega dele, coisas nesse sentido, e o comandante para preservar ele vivo, para que ele possa ir então para Roma pregar o evangelho, porque é isso que Jesus queria dele. Na noite seguinte, para a gente encerrar então, Jesus aparece para Paulo. Jesus, de novo, ressurreto, fala com Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: olha o que. Depois, gente, ele foi levado preso lá na fortaleza, certo? Aí lá na fortaleza, olha só, Paulo quase foi morto. Lembra disso? Foi espancado. Se não fosse o comandante romano, eles tinham matado Paulo. Aí Paulo vai ser levado e é levado então preso na fortaleza. Aí Jesus aparece para ele. Paulo, o que Jesus ia falar para Paulo, né? O que você esperava? Ô, tadinho do você, Paulo, né? Você foi espancado, levou uma surra aí, olha, né? Não, fique tranquilo, não vai acontecer mais. Não, vai acontecer sim. Eu quero o seguinte de você, Paulo. Recobra o ânimo, coragem. Essa palavra coragem no grego pode ser tenha ânimo, tenha coragem, né? Recobre aí a força, coragem, Paulo. Recobre, ânimo, ânimo. Vamos para frente aí. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Tá? Lembra que Paulo agora está em Jerusalém, ali no templo de Jerusalém, e Jesus quer que ele vá para Roma. Faça uma viagem lá em Roma, porque lá em Roma Jesus quer que ele pregue o evangelho. Paulo vai fazer o quê, meu irmão? O que você acha que Paulo vai falar? Jesus, o negócio tá difícil, onde eu vou o povo quer me quer me matar, já levei chicotada nas costas, tô aqui com cicatriz ainda. Ele não vai reclamar, meu irmão, ele vai simplesmente obedecer Jesus, né? E esse é o grande exemplo de Paulo para a gente como cristão. É que a gente precisa constantemente, lendo a Bíblia, entender. É Jesus que é o meu Senhor, não é isso? Não sou Senhor de Jesus. Não sou eu que falo para ele o que ele tem que fazer para mim. É ele que fala para mim o que eu tenho que fazer para ele. Parece que os crentes hoje estão invertendo as coisas, né? A gente quer ficar falando para Deus o que Deus tem que fazer para a gente. Deus me dá isso, faz isso, né? Dando ordem para Deus. Quanto, na verdade, a nossa oração é: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu obedeça? Algumas coisas são claras na Bíblia. Né? Principalmente o que diz respeito à missão na igreja, como eu tenho insistentemente falado todas as quintas e outras pregações. Nós já temos uma ordem: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. A igreja já tem essa ordem, já tem essa incumbência. A gente não precisa ficar muito procurando saber o que Jesus quer da gente, neste sentido de essência da vida cristã, que é viver com cristãos que honram o evangelho, vivendo uma vida de caráter cristão, de santidade, e que cumprem a sua missão de anunciar o evangelho. Vivem uma vida de justiça, de retidão, de exemplo cristão na sociedade, onde as pessoas possam olhar para a gente e falar: opa, pessoa de Deus ali. Diferente do sumo sacerdote, que Paulo estava olhando, mas que coisa é essa? Que sumo sacerdote é esse? Que não dá nem para reconhecer que o cara é sumo sacerdote. Né? As pessoas têm que olhar para a gente e falar: opa, é uma pessoa de Deus ali. Está ali na sociedade, uma pessoa diferente. Então as nossas atitudes são importantes, nosso caráter, né, nossa fala, nosso jeito de ser na sociedade. Ao mesmo tempo, a nossa obediência em cumprir a missão de anunciar o evangelho que pode salvar a humanidade. Então, do jeito que Jesus falou para Paulo, seja testemunho aonde você está e aonde Jesus mandar você ir. Amém? Assim, mais um dia a gente termina, né, com esse incentivo a mim, a você, a nós, a igreja de Penápolis aí, do Brasil, a igreja de Jesus da face da terra. Vamos cumprir a nossa missão. Amém? É isso, meus irmãos. Até quinta que vem. Deus abençoe vocês.